Boa noite, meu nome é Maria Ángeles. Boa noite, meu nome é Emanuele. E hoje a gente vai ter uma entrevista da consciência negra. Tá. Quando você percebeu que ser negro impactava na sua vida de forma única? Eu demorei para perceber, porque quando eu era criança, eu não me sentia uma pessoa negra, né? Por a minha família por eu ter familiares brancos, eu achava que eu era branca, e pelos comentários da sociedade que, tem cabelo bom, né? Porque meu cabelo não é afro, então eu me sentia uma pessoa branca. Depois, quando eu cresci, na adolescência, na vida adulta, que começou a me impactar por conta do racismo, né? Que daí eu comecei a perceber que, não, peraí, eu sou negra, né? Tenho que aceitar como eu sou. Exato. Qual foi um momento marcante em que você sentiu o peso do racismo? Eu nunca sofri racismo, né? Ainda não. Mas eu já presenciei algumas situações de mercado, de entrar uma pessoa negra e segurança aí atrás, né? E aí foi quando eu comecei a perceber essa questão, que sim, existe o racismo na sociedade, muito, né? Como a sua família lida com questões de raça? Tem algum ensinamento que você carrega? Eu fui criada sempre muito empoderada, né? Depois que eu entendi que eu era negra, que a minha raça era essa, a minha família, a minha mãe, o meu pai, a gente sempre foi criado bem empoderado dentro de casa. Não aceitar, né? Porque às vezes acontece e a gente nem percebe que é racismo. Então, desde sempre, a gente teve esse ensinamento que a gente não pode aceitar, porque não é porque é um apelido, que é um apelido carinhoso ou algo do tipo. Não, racismo é racismo e tem que ser tratado como, né? Exato. Você já teve que provar algo por ser negro? E como foi? Não é nem questão de provar, mas a questão, assim, de faculdade, por exemplo, ensino superior. Na minha área, que é a educação, que eu sou pedagoga, a maioria, o percentual maior é pessoas brancas, né? Então, só de eu me formar, de eu ter esse ensino superior, eu negra, já é um jeito de né? De você te empoderar e mostrar que também pode. Exato. Na sua opinião, o que é mais difícil de enfrentar? O racismo diário ou estrutural? Eu acho que os dois são difíceis, né? Porque no dia a dia é todos os dias. Mas o estrutural é aquele racismo mascarado, né? Um exemplo eu tenho uma filha negra, né? Com cabelo afro. E aconteceu uma situação na escola que ela estuda das pessoas apelidarem ela de bombom. No início eu não entendia como racismo, né? Porque bombom é um apelido carinhoso, um bombonzinho, né? Até que um dia eu vi na TV, enfim, li algumas reportagens, não, que era o racismo estrutural. Por quê? Porque bombom? Porque o bombom é chocolate preto? Porque ela é preta, né? Porque ela é negra? Então isso é o racismo estrutural. Então eu acredito que esse racismo disfarçado é pior, né? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento. Eu demorei a perceber que era uma forma de racismo, né? Sim. Então, acho que o estrutural é o pior, porque ele é mascarado. Você sente que a cultura negra está sendo bem representada hoje em dia? Eu acredito que sim, porque hoje existem muitos movimentos contra o racismo, né? Mesmo tendo as leis e tudo mais, as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que sim, existe o racismo, mas os jovens, principalmente de hoje em dia, eles estão fazendo muitos movimentos para mostrar, né? Botar a cara a tapa, que não é o racismo, não. Tem alguma pessoa negra que te inspira ou que você considera um modelo? A Dandara, que libertou os escravos. Quais estratégias você usa para lidar com o racismo e as dificuldades do dia a dia? Então, estratégias, que nem eu digo, a gente sempre tem que estar atualizado, estudando
até para saber como lidar quando acontece, né? Porque também a gente não pode bater de frente com as pessoas. E é que nem eu disse antes, o racismo é esse estrutural, às vezes as pessoas não percebem que estão cometendo racismo. Então tu tem que ter um jeito de falar, né, com educação e entender também, né, o porquê que isso acontece e como que a gente tem que reagir, né? Isso. O que você acha que as novas gerações de negros devem fazer para continuar a luta contra o racismo? Devem ser fortes. E não desistir, porque é uma luta diária, né? E para mostrar para a sociedade e comprovar que a gente é capaz sim, que não é uma cor ou uma raça que faz a gente diferente. Nós temos que ser todos iguais, né? Não é porque é uma cota na faculdade, não é porque existem leis que protegem, que nem as dos brancos falam, que protegem os negros, não é isso. É ser humano, nós somos todos iguais. Então, o pessoal hoje em dia que está na frente disso, que está mostrando para a sociedade, tem que se manter firme, ter força e continuar. Porque isso vai passando de geração a geração, até para minha filha, para ela poder ser uma adulta negra e empoderada, né? Isso. Você já percebeu alguma mudança na sociedade em relação ao racismo? O que mais precisa mudar? Muita coisa precisa mudar, até questão de trabalho, de estudo, né? Porque a gente ouve muito aquelas falas assim, ó, ai, advogado não pode ser negro. Ai, eu não quero um advogado negro. Ai, eu não quero uma professora negra. Por quê? Então, essas coisas têm que mudar. E isso a sociedade tem que mudar. E é passinhos de formiga, né? Mas são passinhos que a gente tem que persistir. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai ensinando o ser humano, né? Porque, querendo ou não, estratégias, que nem eu digo, a gente sempre tem que estar atualizado, estudando, até para saber como lidar quando acontece, né? Porque também a gente não pode bater de frente com as pessoas. E é que nem eu disse antes, o racismo é esse estrutural, às vezes as pessoas não percebem que estão cometendo racismo. Então, tu tem que ter um jeito de falar, né? Com educação e entender também, né, o porquê que isso acontece e como que a gente tem que reagir, né? Isso. O que você acha que as novas gerações de negros devem fazer para continuar a luta contra o racismo? Devem ser fortes e não desistir, porque é uma luta diária, né? E para mostrar para a sociedade e comprovar que a gente é capaz sim, que não é uma cor ou uma raça que faz a gente diferente. Nós temos que ser todos iguais, né? Não é porque é uma cota na faculdade, não é porque existem leis que protegem, que nem as dos brancos falam, que protegem os negros, não é isso. É ser humano, nós somos todos iguais. Então, o pessoal hoje em dia que está na frente disso, que está mostrando para a sociedade, tem que se manter firme, ter força e continuar. Porque isso vai passando de geração a geração, até para minha filha, para ela poder ser uma adulta negra e empoderada, né? Isso. Você já percebeu alguma mudança na sociedade em relação ao racismo? O que mais precisa mudar? Muita coisa precisa mudar, até questão de trabalho, de estudo, né? Porque a gente ouve muito aquelas falas assim, ó, ai, advogado não pode ser negro. Ai, eu não quero um advogado negro. Ai, eu não quero uma professora negra. Por quê? Então, essas coisas têm que mudar. E isso a sociedade tem que mudar. E é passinhos de formiga, né? Mas são passinhos que a gente tem que persistir. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai ensinando o ser humano, né? Porque, querendo ou não, é uma cultura. É uma cultura que, desde antigamente, que começou pelos escravos. Então, é uma cultura que é pregada. E a gente que vai fazendo a diferença com as nossas atitudes, né? Exato. Bom, já acabou nossa entrevista da consciência negra. O único que a gente incentiva é que todo mundo é igual. Ninguém tem que ter um preconceito e a gente tem que ter mais solidariedade. Porque às vezes você não sabe o que essa pessoa está sentindo no momento que você fala uma coisa. Se ele está bem, se ele está triste. Por isso é que causa muitas dores, ficar em depressão, com ansiedade também. Obrigado por tudo. Obrigada, Emanuel. Que agradeço. Tchau.